E aí, gente, tudo beleza? Voltamos com o nosso foco total. A gente está aqui focado em responder, em perceber. A gente ficou umas 2 semanas aí, né, sem o nosso podcast, porque nós estávamos reorganizando, arrumando a agenda, reorganizando as pessoas que viriam participar aqui com a gente. A gente precisou dar essa paradinha, né? TDAH tem isso. Às vezes a gente precisa dar uma paradinha. Na verdade, TDAH não. Todo mundo na vida, a gente tem que dar uma paradinha nas coisas, observar, reavaliar, recolocar e aí recomeçar novamente. A gente é feito para isso, para recomeçar, para refazer, para ir novamente em busca dos ideais. Então, a gente está aqui, voltou, e a gente volta hoje com pessoas super especiais e um tema maravilhoso para a gente discutir, o tema que vai dar pano para a manga, né? Para a gente discutir aqui, e eu quero agradecer a eles, mas não vou apresentar ainda. Antes de tudo, eu quero agradecer a Prêmio. A Prêmio Essential Kitchen é a nossa patrocinadora e é quem tem feito com que esses programas possam chegar a você com a qualidade de informações que a gente tem chegado. Aqui, a gente não tem sido para você um programa de internet que tem trazido informações quaisquer, né, tiradas da minha cabeça. Não, a gente tem trazido aqui profissionais que trazem realmente informações concretas, reais, técnicas, a respeito do TDAH, a respeito do TEA. Agora a gente já está pegando uma perninha do TEA. Daqui a pouco o TEA entra pela porta, né? Na verdade, a neurodivergência, ela vai buscando uma outra assim, porque está tudo agarradinho, né? Vai buscando uma outra e vai chegando perto. E eu estava dizendo até, Priscila, agradecendo a Prêmio, mas mudando de assunto, como é próprio TDAH, agradecendo a Prêmio e dizendo para uma colega médica, Pedro, que eu faço, antes de fazer os testes com as pessoas no consultório, eu primeiro faço o teste, para avaliar o teste, né? Avaliar o teste e tal. Só que, fazendo o teste, eu tenho o resultado, né? E eu disse para ela, o único que eu ainda não fiz foi o de TEA. Porque eu tenho medo de repente, ter o pezinho lá no TEA. E aí tem que reorganizar a minha terapia, tem que reorganizar a minha cabeça. Eu disse, então, por enquanto, vamos tratando como TDAH, depois a gente vê isso. Mas eu agradeço a Prêmio. Prêmio, muito obrigado mais uma vez pelo que você tem, pela oportunidade que você tem dado a mim e as pessoas que têm assistido esse programa de participar com a gente. A Prêmio é uma empresa que tem mais de 30 anos no mercado, uma empresa de cozinhas industriais e que tem feito um trabalho excelente no seu segmento. Ela tem mais de 170 restaurantes e está em mais de 7 estados do Brasil. Então, se você quiser saber mais sobre a Prêmio, é só entrar lá no site somospremium.com.br e vem ser Prêmio com a gente aqui no nosso podcast, né? E agora sim, agora eu vou aqui apresentar os nossos convidados. A gente tem aqui a Priscila, que já veio aqui antes, né? Que é advogada, é mãe de pessoa com TEA, tem TDAH, é filha de pais com TEA, né? Então, assim, é uma pessoa que está ali com... Não é só com o pé dentro da neurodiversidade, né? É a pessoa da neurodiversidade. 2 sobrinhos TEA, é uma maravilha. É a pessoa da neurodiversidade. E o doutor Pedro, e eu vou chamar de Pedro, que assim, a gente já tem ligado, né? Tem sido um carinho, assim, o doutor Pedro entrou em contato comigo pela internet, né, pelo Instagram, e aí ele falava comigo, Priscila, aí próprio do TDAH, e dizia, vou responder, Pedro, daqui a pouco. E aí levava o quê? Uma semana, né, Pedro, para responder. E aí eu dizia, meu Deus, o Pedro não quer falar mais comigo daqui a pouco. Aí eu dizia, Pedro, eu vou responder. Aí eu manda pelo WhatsApp, vai ficar mais fácil. Aí ele mandou pelo WhatsApp. Tá bom, Pedro, eu falo contigo já. Aí terminava, esquecia de falar com o Pedro de novo. Aí eu comecei a falar com o Pedro, e acho que ele estava viajando. Foi. E aí demorou de me responder. Eu disse, rapaz, o Pedro agora está demorando de me responder só para me deixar. Fazendo charme. E ele me ligou, tá no meio da estrada em Minas Gerais, aí ele vai... Você não vai falar comigo mais não? Ele tá chateado? Não, rapaz, eu tô na estrada. E o Pedro é advogado, né? Especialista em Direito Médico e de Saúde pela Universidade Católica de Salvador, né? Você é baiano, Pedro? Não, sou daqui de Aracaju. Você é daqui de Aracaju. Isso. Mas fez a faculdade lá em Salvador. Não, fiz aqui também. Só que, na verdade, na época que eu comecei a me especializar no Direito Médico e da Saúde, foi em 2016, só tinham 2 pós-graduações sobre o tema, que uma era em Campinas
E aí, por condições financeiras, eu não conseguiria arcar de ir para lá de 15 em 15 dias. E aí tinha a de Salvador, na Universidade Católica. Era a única disponível. De 15 em 15 dias eu ia para lá. E ele tem MBA em Gestão de Saúde. Aí foi para minha Salvador maravilhosa. Comi acarajé, Pedro. Aí é demais, adoro. Meu Deus do céu. Não, eu e acarajé, a gente tem uma relação assim. Eu vou para Salvador, aí eu como acarajé. Eu saio meio-dia e aí eu não almoço mais acarajé. E aí o lanche de tarde é acarajé e eu como de noite acarajé. É assim. Se eu morasse... É uma genética privilegiada. Não, porque quando eu vou de férias, né? Porque se eu morasse em Salvador, meu amigo... Não ia ter outra coisa. No campus onde eu estudava lá, que era Federação, o bairro. Na Federação, sim. Isso. A cantina de lá, na minha pós, era uma moça que vendia acarajé, a baiana do acarajé. E foi lá que eu descobri que o acarajé completo, ele tem pimenta. Só descobri naquele momento. Não, mas é completo? Não, completo. Mas completo de verdade? Eu disse, completo de verdade. Aí sei que ela caprichou na pimenta aqui. Pensei que era até um molho vermelho lá, não. Era pimenta. Meu Deus! Eu descobri da pior conseguiu, forma. Pedro. Consegui. Gente, porque aquele molho de pimenta... não sei se você sabe, mas eu como baiano, né? Aquele molho de pimenta ali, eles pegam a pimenta, cozinham. Depois de cozida, eles batem no liquidificador, né? Cozida. Eles batem no liquidificador, aí ele pega essa pasta ali, é uma pasta só. Então, você imagina, é uma pasta de pimenta malagueta. Então, você imagina o que é aquilo ali, o ardor disso ali mesmo. Aí você descobriu da pior forma, né, Pedro? Descobri da pior forma. Mas é melhor até mudar o assunto, que eu tô ficando com água na boca. Então, não traumatizou, né? Não, adoro. Então, eu sou apaixonado por acarajé. Acarajé é uma comida... Na verdade, eu sou... Tem duas comidas que eu sou... Mudou o assunto, mas assim mesmo. Tem duas comidas que eu sou fanático. A comida mineira e a comida baiana. Bom demais. Quando eu tenho muito paciente mineiro, né? Os mineirinhos estão aí me ouvindo. Então, tem muito paciente mineiro. E eles, quando a gente vai conversar, eu digo, gente, eu acho que a cegonha, quando vinha passando em cima de Minas, era para me deixar lá. Só que eu acho que ela me deixou cair na Bahia. Errou a mira, né? Errou a mira. Mas eu tenho que fazer jus à comida goiana, que também é uma delícia. Eu não conheço a comida goiana. Não, sabe o que eu conheço da comida goiana? Não, pronto. O que eu conheço da comida goiana é o piqui. Eu tenho lá em casa, e aí fazer figa para vocês, né? Eu tenho lá em casa um pote de conserva de piqui. Que me deram, porque sabem que eu gosto, me deram um pote de conserva de piqui, tá lá em casa guardado, que eu só uso em ocasiões especiais. Entendi. Eu nunca comi. Eu sei que tem um espinho dentro do piqui que tem que tomar cuidado na hora de raspar. Mas aí tira. Mas o que eu mais gosto de lá é o milho refogado. Eles no lugar do arroz, você come a carne, o frango com o milho refogado. É mesmo, Priscila. Deve ser muito bom. Eu sou apaixonada por milho. Não, o piqui, eu gosto muito dele, é feito no arroz, junto com arroz. Prato tradicional. Arroz com piqui. Geralmente, às vezes, quando as pessoas vão lá em casa jantar, eu faço arroz com piqui, a carne do sol daqui, né? E o pirão de leite baiano. É uma mistura. Aí acabou. Um dia vocês vão jantar lá e aí Quero vocês vão experimentar. Tá gravado o convite aí, tá? Meu Deus do céu, está para a posteridade. Agora eles vão me cobrar. E pior de tudo é que os dois são advogados. Exatamente. E aí agora eu tô realmente... literalmente na força da lei agora, né? Vou ser obrigado a convidar porque tem provas materiais. Não faltarão argumentos jurídicos. É isso. Vou bater um oficial de justiça na sua casa e já sabe o que foi. Meu Deus do céu. Já sabe, tá lembrando do convite, né? Gente, a gente vai falar hoje então sobre... Você já viu, já percebeu, né? Que a gente vai falar sobre os direitos das pessoas com TEA e das pessoas que têm TDAH. Isso é um assunto muito, muito importante, porque, na verdade, de um modo geral, as pessoas não conhecem os seus direitos, né? As pessoas, de um modo geral, não sabem o que elas têm direito e o que elas não têm. E aí não estou falando só de quem tem TEA ou de quem tem TDAH, né? E aí a lei tem uma máxima, assim, que não é permitido não se conhecer a lei. Você tem que conhecer a lei. Mas como é que se conhece a lei? Né? De que forma se conhece a lei? Então, eu acho que esse é um ponto importante aqui da gente poder realmente dar vazão à oportunidade de que as pessoas conheçam a lei, né? Então, a gente vai, na verdade, incluir as pessoas para que elas possam entender a respeito disso, né? Então, assim, tem uma primeira pergunta aqui que eu queria, para a gente abrir a discussão,
quais são os principais desafios? E aí talvez Priscila comece, e aí o Pedro... Priscila, levanta a bola e o Pedro corta, né? Que pelo fato de ser mãe de uma criança com TEA, né? Quais são os principais desafios que as famílias de pessoas com TEA, por exemplo, ou TDAH, enfrentam quando elas vão procurar algum tipo de apoio legal? Então, o principal, e é o que a gente, infelizmente, não tem tão disponível, é um bom relatório médico. Então, o diagnóstico do TEA, do TDAH, são diagnósticos clínicos, né? Que não tem exame de sangue que comprove o transtorno. E aí vem, depois de uma análise clínica, o médico vai lá, diz, tem isso, CID e tal. Né? Mas não basta isso, porque os direitos, e aí o doutor Pedro, que está na ativa, né, na lida, aí, porque eu não advogo, mas o relatório médico é o ponto de partida principal. Ele é o coração de uma ação quando você pretende buscar algum direito. Né? Então, eu até fiz um post essa semana no Instagram sobre isso. Não adianta reclamar de plano de saúde se o médico não te ajuda no relatório. Então, o relatório ele tem que constar o CID, ele tem que constar o fundamento do tratamento que ele está prescrevendo, porque não é colocar aba, fono, TO, não é assim. É preciso ele dizer por que ele está prescrevendo 40 horas de aba semanal para um paciente. E eu acho que isso é simples, Priscila. Eu realmente acho que você tem razão. E o grande problema do TEA e do TDAH, e acho que principalmente do TDAH, é que a gente é olhado como normal, assim. Quem me vê falando não acha que eu tenho um transtorno de neurodesenvolvimento. Quem me vê me comunicando aqui com vocês pela internet não olha e diz, ele tem. Então, assim, às vezes, até meus clientes que vêm indicados, e aí eu começo a conversar e tal. Aí teve uma cliente que um dia disse assim, olhou para mim e disse assim, o senhor tem TDAH, né? Eu disse, tem, você não sabia? Não, tem TDAH também, porque são questões que... E aí fica uma questão, né? A gente tem que saber da justiça, mas, às vezes, a justiça não é obrigada a saber disso. Então, a gente que precisa fundamentar a justiça. Né? E, então, nesse caso, Pedro, a Priscila falou a respeito do relatório médico. E qual é a questão das ações e qual é a diferença, qual é a dificuldade dessa pessoa que tem esses problemas ou da saúde, de um modo geral, entrar ou procurar um advogado ou o Ministério Público, quem seja, para entrar com algum pedido, algum tipo de pedido? O que eu entendo assim, Acácio, é que eu acho que agora em 2023 até o plano de saúde se especializou. Né? Em um certo momento o relatório médico, só como a Priscila falou, só com o CID já servia. Só com a indicação ABA já servia. Hoje já não mais. Hoje o plano, ele lógico, ele tem aquelas defesas que ainda são defesas complexas, né? Mas são muito completas e com decisões favoráveis para eles também. Que em algum local do Brasil teve uma decisão favorável a eles colocam isso como se fosse a regra. Então, por isso que realmente o pai, a mãe, o advogado, ele tem que estar muito bem precavido naquele momento. Hoje, o relatório médico, eu sempre faço a mesma situação. Eu digo, olha, esse relatório médico, do jeito que ele está aqui, eu não tenho como entrar com processo, ou posso entrar, mas a gente tem chances de perder, e não é isso que você quer. Então, o relatório dele precisa estar completamente fundamentado com um embasamento científico que justifica aquele pedido. Então, eu coloco hoje, o relatório tem que ter uma referência bibliográfica, porque, como o Acácio falou agora, se o relatório tiver lá só a solicitação, se não tiver o porquê daquilo ali, de onde é que o médico extraiu aquele pedido, o juiz ele pode colocar uma pulga atrás da orelha, porque sim, o juiz é completamente imparcial e é um juiz que ele realmente não entende. Ele é leigo sobre a temática. E é o que eu digo também. Eu também sou leigo sobre o tema saúde. Apesar de só advogar na área, eu não entendo os meandros, a parte técnica da coisa. Uhum. E é isso, o relatório é minha bússola. O que tiver ali é o que eu vou pedir, é o coração do meu processo. O que tem ali eu vou pedir e não abro mão daquilo. Mas eu preciso mostrar para o magistrado que aquilo ali que está é a forma correta, é a forma técnica. É o porquê daquele paciente. E, às vezes, o que eu acho interessante, aí, que até o pessoal médico que deve estar ouvindo a gente, aí, é um pedido dessa comunidade TEA e comunidade TDAH, é que haja um debruçar-se sobre aquele paciente, no sentido de não somente dizer, olha,
TEA, TDAH, mas dizer, olha, o porquê do ABA, né? A ABA é hoje uma das principais ferramentas. É o padrão ouro. O que tem comprovação científica no tratamento de pessoas autistas. Pronto. O TCC ele é muito bacana para alguns níveis de suporte mais leve, mas no geral nível 1, por exemplo. Mas nem todo nível 1. Vai ter nível 1 que precisa de ABA e ABA bastante ABA. Entendi. Né? Então, e assim, mais do que isso, a gente tem que... Recentemente eu dei uma palestra... Fala o que é ABA, Priscila, para o pessoal que não está... É a análise do comportamento aplicada. Né? É uma terapia comportamental que, na verdade, é uma ciência aplicada. Sim. Então, a gente só fala em ABA quando a gente tem registro, quando a gente tem um programa terapêutico, coleta de dados. Isso é ABA porque é uma ciência. É preciso que, se todos os dias, você prove que aquilo está dando resultado. Entendi. Então, não é uma coisa... Hoje tem muita gente fazendo cursinho online dizendo que é supervisor de ABA. Não é assim. Né? É necessário que haja uma especialização. Mas o que eu acho mais importante, foi uma coisa que eu recentemente fiz uma palestra, e um médico chegou para mim: eu não sou obrigado a saber sobre ABA, eu não sou obrigado a saber prescrever a quantidade de fonoterapia. Eu falei, sim. Porque da mesma forma que você é obrigado a estudar a medicação que você vai prescrever, quando você prescreve um tratamento, você tem que conhecer. E outra coisa... Como médico, eu sou obrigado a saber, e não estou falando como médico, mas como profissional da área de saúde. Por exemplo, eu, enquanto psicólogo, quando finalizo um laudo, eu preciso, inclusive, estabelecer o prognóstico. Exatamente. Por exemplo, está lá na lei, que é a lei que a gente tem que os psicólogos têm para a escrita, fundamentação dos seus documentos, está lá no laudo. O laudo é fruto de avaliação psicológica e, na conclusão, deve constar. E aí eu brigo com muito psicólogo que tem aí. Por que eu brigo com muito psicólogo? Porque, no final, tem psicólogo que diz: psicólogo não pode dar diagnóstico. Claro que eu posso dar diagnóstico, porque eu estudei psicodiagnóstico, eu estudei as questões ligadas aos transtornos mentais, e eu fiz isso durante 5 anos. Eu me especializei só no comportamento humano durante 5 anos. O médico foi generalista durante 5 anos, depois ele se especializou em mais coisas. Eu estudei somente o comportamento humano, inclusive, estudei. E aí é uma coisa que, às vezes, meus colegas não dão muita atenção. Farmacologia, eu estudei questões que são ligadas ao comportamento humano. E aí, lá no final do laudo, a lei me obriga. Eu tenho que colocar uma hipótese diagnóstica ou diagnóstico, ainda dá uma liberada, né? Para eu poder colocar uma hipótese. Mas tem que ter uma hipótese ali, ou diagnóstico, um prognóstico, para onde é que aquele paciente deve ser encaminhado, né? O que tem que acontecer com ele. Então, da mesma forma como a psicologia, e tem gente que não acredita, mas a psicologia é uma ciência, matemática, inclusive, a medicina também. Por quê? Se eu passo uma medicação aqui e digo, olha, você vai tomar essa medicação durante 30 dias, eu sei o que é que aquela medicação vai fazer naquele paciente durante 30 dias e o que eu espero que essa medicação faça quando ele retornar. Então, quando ele retornar depois de 30 dias, eu espero que aquela medicação tenha feito isso. Então, isso é um prognóstico. Por isso que eu tenho que saber quantas sessões de fonoterapia eu preciso indicar. Exatamente. Né? E mais do que isso, assim, além de você ter que saber, assim, o tratamento do autismo especificamente, ele é multidisciplinar. Então, você não vai ter só o médico, o psicólogo, normalmente vai ter o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, né? E essa equipe, ela tem que falar a mesma língua, porque não vai adiantar, não vai seguir adiante um tratamento, não vai ter sucesso se eles não falarem a mesma língua. Então, essa equipe, ela precisa andar junta. Então, mesmo que o médico diga, olha, para esse paciente aqui eu quero 40 horas de ABA, mas o psicoterapeuta vai dizer, não, ele não precisa de 40. 35 eu acho que está bom, a gente ajusta aqui. Então, é uma conversa, mas tudo fundamentado. Não é vozes da minha cabeça. Eu acho que isso, às vezes, o que acontece é isso. Às vezes, a equipe multidisciplinar tem uma dificuldade de trabalhar junta, né? Porque, às vezes, tem sempre alguém que acha que o seu saber está acima do saber do outro, né? E quem paga a conta é o paciente, né? No caso, né? O beneficiário. A gente lida muito com isso lá. Lógico, assim, o que é que eu digo? A gente tem que estar preparado para o argumento que o plano vai dar dentro de um processo. Se você tiver só o relatório médico, por exemplo, vai ter a justificativa do plano que não teve o relatório técnico especialista do psicoterapeuta, do TO, do fono, que poderia justificar o porquê daquilo ali. Se só tiver os relatórios do psicólogo, do fono, do TO,
vai dizer que não teve relatório médico. Então, por isso que a gente, enquanto advogado atuando na área, a gente tem que estar muito preparado. Coberto, né? Na parte da argumentativa. Né? E é isso que a Priscila falou. Se o médico indicou 40, o psicoterapeuta disse que naquele caso não é necessário, que tem que colocar 35, ok. Ou o inverso. Exato. Se o médico indicou 20 e o psicoterapeuta entendia que para aquele caso, conforme a literatura científica, era necessário 35, tem que se seguir o que está do psicoterapeuta naquele momento. E assim, o plano de saúde, de certa forma, vai buscar o lucro, né, Pedro? A gente sabe que ele está cuidando de pessoas, e aí tem plano de saúde que diz assim, cuidar de você. Esse é o nosso melhor plano. Só que ele vai procurar o lucro, né? Por exemplo, eu trabalhei... Logo depois que eu terminei a minha especialização em avaliação psicológica, eu disse assim, eu preciso de um lugar onde eu vou ter possibilidade de encontrar tudo quanto é caso. Onde é que eu vou? Aí surgiu uma vaga num plano de saúde, num determinado plano de saúde, para atender. Eu disse, eu vou para lá. Por quê? Porque não era nem por causa da questão do dinheiro, que ganhava muito, muito, muito pouco, né? Mas, assim, eu vou para lá porque eu vou ter isso. Pedro, a minha experiência foi horrível. Foi horrível. Porque, veja, isso é uma questão ética. Sabe, Priscila, por exemplo, o plano de saúde... eu não sei se é por lei, e aí você pode me explicar, não sei se vocês podem me dizer. As pessoas tinham 30 minutos de sessão. A ideia era essa, 30 minutos de sessão. Já teve gente... Eu tenho print disso, inclusive, guardado. Já teve gente que eu fui obrigado a atender em 5 minutos. Que estava na lista para ser atendido, e aí tem lá, tempo de atendimento, 5 minutos. Aí eu deixava a pessoa entrar, a pessoa entrava, sentava, eu dizia, e aí, dona fulana, tudo bem? Como foi essa semana? Tudo jóia? Ó, mostrava a tela, ó, tá aqui. Eu tenho que atender a senhora em 5 minutos, tá? Eu vou atender a senhora em 5 minutos, acabou o tempo. Quando a senhora sair daqui, a senhora pode procurar. E aí reclamava. Eu saía tarde de lá. Ó, eu tive uma paciente borderline que tinha confusão toda semana, porque o borderline não consegue, por exemplo, esperar. Sim. E aí, 5 minutos de espera ali na entrada era um tormento para ela mesmo. E ela queria quebrar tudo. Aí, sabe o que fizeram? Me colocaram ela no final do expediente. Por quê? Porque aí eu ficava com ela o tempo que pudesse. Aí ficava lá, ela, vigia. O vigia sentado na sala de espera, esperando ela terminar a sessão. Terminava a sessão, a gente fechava a questão lá. Porque o plano de saúde vai procurar, na verdade. Mas assim, Pedro... Você tem alguma experiência no seu trabalho de que a questão jurídica, a inclusão da legislação foi importante para uma pessoa com TEA, com TDAH ou com uma doença qualquer de modo geral? Conta aí para a gente, claro que sem dizer nomes, mas conta aí para a gente um pouquinho sobre a experiência. Vamos lá. Primeiro, um ponto importante que você falou da sessão, acho que é bom a gente abrir esse espaço. Né? A gente tem enfrentado, inclusive aqui em Aracaju, eu sei que esse podcast tem abrangência nacional, mas aqui em Sergipe a gente tem enfrentado, inclusive, essa temática com várias clínicas, né, de psicoterapia, de psicologia, de terapia com autismo, enfim, que não estão recebendo, inclusive, de um plano de saúde, com uma bomba que rolou agora, né? Que é essa questão da limitação da sessão, de sessões cobradas em dobro, e tudo ocasionado por conta do plano de saúde, de falta de fiscalização, de que realmente muitas pessoas entraram no plano, foram credenciadas só com um cursinho online ou sem uma justificativa específica, e agora quem está pagando a conta mais uma vez é o paciente. É sempre a tecla que a gente bate. Quem paga a conta é o paciente. O plano ele não tem a intenção, nem a boa fé de resolver a situação. É dinheiro, é dinheiro. O jogo é o money talks, então não tem o que fazer. E aí, dentro disso tudo, a gente vai para essa questão legislativa. Eu acho que, assim, eu lido muito com a parte do judiciário mesmo. Fico sempre atento às decisões do judiciário que muitas vezes pautam a questão legislativa. No ano passado, por exemplo, a gente teve uma problemática muito grande, que foi bem famosa, bem discutida, que era o tal do rol taxativo da ANS. Sim. Por quê? Principalmente para as mães das crianças com autismo, existe uma briga muito forte dentro do judiciário. O rol da ANS, que é um rol feito pela Agência Nacional de Saúde, ele é um rol que consta os procedimentos mínimos que devem ser arcados pelo plano de saúde. Procedimentos mínimos. Então, a partir disso, se existe algum tipo de estudo que comprova, vamos dar o exemplo da musicoterapia,
que a musicoterapia, ela pode sim... Equinoterapia, né? Ecoterapia. Ecoterapia, né? Esse tipo, que essas terapias, ecoterapia, musicoterapia, todas as sessões, enfim, de terapias que as crianças fazem, que tem um resultado científico da melhora desse paciente de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, se isso traz algum tipo de resultado, precisa ser arcado pelo plano de saúde. E aí é que está. Como é que você entra, como é que você coloca um tipo de procedimento no rol da ANS? É o lobby. É o lobby legislativo, é esperar que a ANS coloque aquele procedimento como sendo obrigatório pelo plano. Mas até lá, a criança que está na primeira, segunda, terceira infância, ela não pode esperar. Claro. Ela não pode esperar esse tipo de prazo. Então, por isso que o judiciário era muito provocado nesse sentido. E aí, no ano passado, começou a ter essa discussão pelo STJ, né? Os ministros começaram a discutir essa temática e começaram a decidir sobre o tema. E aí veio o que eles lançaram de rol taxativo mitigado, que basicamente era o seguinte, olha, você tem o que deve seguir, o que o plano deve seguir é o que está no rol da ANS, mas com as exceções de que se tiver embasamento científico, se tiver realmente a hipossuficiência, que a parte não puder arcar com aquele tipo de procedimento, o plano deve arcar com aquilo ali para o paciente. Então, foi o taxativo mitigado. Mas logo depois, diante da pressão, diante da força, principalmente das mães com autismo, veio a legislação dizendo que o rol é exemplificativo. Então, ou seja, se o procedimento tem embasamento científico, se tem uma negativa considerada abusiva e tem uma indicação médica dentro disso tudo, esse a gente chama do tripé dentro dessa relação, tem que ser adotado, tem que ser, o plano ele deve custear ou autorizar aquele tipo de terapia para o paciente. Sim. Então, por isso que lida muito direto o judiciário, legislativo e o beneficiário. Entendi. E o autismo é uma das questões mais fortes, digamos assim, porque as mães são muito batalhadoras e brigam muito por tudo isso. É verdade. Assim, no seu caso, Pedro, eu sei que você trabalha com a letra ali da lei e tal, mas assim, como é que você se sente quando depois de uma ação, o seu cliente ali ganhou aquela ação, começa a usufruir dos benefícios que aquela ação trouxe para ele? O que é que você sente e tal? Como é para você? Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Porque assim, dentro do nosso mundo jurídico, né, a gente vive muito com a questão tempo. Eu digo que a advocacia é uma das profissões mais difíceis de você começar. Porque os primeiros clientes que você vai pegar, você vai receber um percentualzinho ali do que surgir dentro do processo, processo que vai demorar 3, 4, 5 anos. Então, é uma plantação difícil de colher. Sim. Você sofre bastante. Agora, na área da saúde, a gente tem essa vantagem. O resultado rápido também ali. O processo ele vai continuar durando esse mesmo tempo. Mas tem muito a liminar, a gente chama da liminar de saúde, que é um tipo de processo que a gente entra em algumas horas, né, 48 horas, 72 horas, tende a ter um resultado, que é uma liminar. O juiz ele analisa a prova que a gente produziu, analisa o pedido que a gente fez com todas as provas, vai conceder a liminar ou pode negar, mas se conceder, já começa a ter uma obrigação, o plano de saúde já recebe o processo com uma obrigação para ele, e aí começa também a nossa busca ali de despachar o processo, de correr atrás para que tenha um resultado efetivo e rápido. Como eu só atuo com esse tipo de demanda, então, para mim, a minha vida é muito intensa e muito rápida. Tem semanas que eu comecei a semana, vou dar um exemplo, não tenho nenhum atendimento marcado. No mesmo dia, surge um cliente do nada, aquele cliente que chegou com a negativa de saúde, com um procedimento que precisa ser feito. Eu entro com a ação no outro dia, vou despachar com o magistrado, na sexta-feira sai um resultado. Então, eu vejo a minha vida acontecendo. Como Entendi. Em outras profissões também, você tem aquele resultado mais rápido. Então, e como é que o cliente chega para você, depois de ganho de uma ação dessa, o cliente chega lá no seu escritório e tal? Ele deve chegar muito feliz, né? Demais, né? Assim, eu consigo sentir esse papel da minha atividade ali sendo realmente efetiva para aquele paciente. Né? Então, e assim, eu acho que a grande questão, gente, e eu acho que uma coisa importante que a gente está fazendo hoje é fazer as pessoas conhecerem a lei. Por exemplo, eu tenho uma chateação com o meu plano de saúde, eu até expus aqui alguma coisa, mas assim, por quê? Porque às vezes você vai procurar, por exemplo, uma consulta clínica, e aí você liga lá e diz, eu quero marcar uma consulta clínica. Só tem para daqui a 30 dias. Quer dizer, só que a lei determina que a consulta de clínica médica ela deve ser efetivada em 10 dias úteis. O prazo máximo. Só que eles não dizem isso para mim. O plano de saúde não diz isso para mim. E aí o que eu faço? Eu tenho que fazer com a atendente assim, moça, veja, entendo que só tem para 30 dias. Mas a ANS determina que você tem que conseguir essa consulta para mim em 10 dias, tá?
Então, eu vou ficar aqui na linha esperando você procurar aí a sua supervisora e falar com ela, olha, o cliente que está aqui na linha está dizendo que eu tenho que conseguir para ele em 10 dias. E aí eu fico na linha. Eu digo, olha, você tem que conseguir para mim em 10 dias, eu estou aqui esperando uma resposta. Só tem para 30 dias. Seu Acácio, tá, então me dá o protocolo. Aí ela me dá o protocolo, eu desligo, vou no site da ANS, faço uma reclamação, aí, depois que eu fiz... Aliás, eu faço uma reclamação primeiro com eles. Olha, eu liguei para vocês, ela disse que só tinha para 30 dias e tal, só que a ANS disse que tem para 10, que vocês têm que me atender obrigatoriamente em 10 dias. Aí pronto, fiz a reclamação, pego aquele número, vou lá na ANS e coloco. Pedro, Priscila, em 2 dias, aquela consulta que só tinha para 30, milagrosamente aparece. Olha, senhor Cássio, eu estou ligando para o senhor para informar que amanhã tem consulta para o senhor. Né? Psiquiatra mesmo, que é uma dificuldade para a gente que tem TDAH, encontrar um psiquiatra. E a gente precisa, às vezes, de tomar a medicação, às vezes o psiquiatra do plano está cheio. Eu já fui no psiquiatra do plano que ele dizia assim, Acácio, queria tanto continuar a conversa aqui, mas eu só tenho X tempo para atender. E aí eu tive que sair da sessão, ele me deu as receitas, e é por isso que acaba acontecendo, muitas vezes, esse atendimento frio, que a gente reclama do médico, né? Do coitado do médico, que mas também só entrega lá. Eu quero só fazer um adendo que, nesse caso, quando eles não conseguem, dentro do prazo estipulado pela ANS, você pode pagar e tem direito ao reembolso integral do profissional que você escolher. Se eles não me derem... Então, vamos lá. Peraí. Presta atenção nessa, pessoal. Eu estou aqui com sangue no olho para dar todas as dicas para vocês. É porque, né? o prazo, então, veja, eu não lembro se é 10, mas eu acho que é 8, porque é 8 e o outro é 14, se eu não estou enganada. Se eu não me engano, é 10 e 15. Pronto, não importa. Se não conseguir dentro desse prazo estabelecido, você pode pagar uma consulta com um médico de sua preferência e eles são obrigados a dar o reembolso integral. Tá? Inclusive, tem um plano aqui que anda dando uma cota de reembolso. Eles não têm o profissional para dar e estão dando R$300. Não é assim que fala a lei. Né? Então, ele tem que dar o reembolso integral. A consulta básica, pediátrica, clínica, médica, cirurgia, ginecologia, obstetrícia, até 7 dias úteis. Isso. As demais especialidades, até 14 dias úteis. Então, pronto. Se eu vou lá, tento marcar, não consigo, faça uma reclamação de que você não precisa nem fazer a reclamação na ANS. Se eles não têm dentro desse prazo, você já pode marcar. Eu faço a reclamação. Você vai pedir para marcar a consulta, eles não vão dizer. Você vai anotar o protocolo de que não tem vaga antes de 30 dias. Aí você já pode marcar quem você quiser, você paga. Então, agora você paga. Tá aqui, para depois pegar o recibo, a nota fiscal e exigir o reembolso integral. Priscila, seria mais, como é que eu posso dizer assim, mais precavido. Eu faria o seguinte, mas está aqui para você aí, olha a dica toda aqui, a gente está dando o caminho todo. Se você não está conseguindo psiquiatra, eles dizem que só tem para 30 dias, o seu plano de saúde diz que só tem para 30 dias, o que é que você tem que fazer? Liga para lá, dizendo, olha, e aí, eu quero psiquiatra e tal, se ele disser, só tem para 30 dias. Aí você... Eu faço isso. Pego o protocolo da ligação, ligo e faço uma reclamação. Olha, tentei marcar e porque eu tenho a reclamação lá. Pronto. Beleza, desligo e aí pronto. É só marcar, eu estou resguardado. Se em 15 dias eles não conseguirem, não me derem uma resposta positiva, veja outra coisa, não é 15 dias para marcar. É 15 dias para eu ser atendido. Exatamente. Né? É isso. Exatamente. E eu costumo dizer também às famílias que não têm plano de saúde, que dependem do SUS, que não é razoável esperar 1 ano por uma consulta, porque o que eu mais vejo nos grupos são mães dizendo que estão há 1 ano e meio esperando por uma consulta com o neuropediatra. Gente, isso não é razoável. Procure a Defensoria Pública. Né? Eu acho, na minha opinião, 30 dias é um prazo limite para quem tem um tratamento que carece de urgência. O autismo, ele carece de urgência. Então, não é razoável, e eu sempre digo às mães, se não tem dinheiro para procurar um advogado, tem a Defensoria Pública. Né? Mas é preciso que se comece esse tratamento com urgência. Não pode. A mesma coisa são as terapias. A gente tem, o doutor Pedro pode falar muito mais do que eu sobre isso, são diversas ações Brasil afora, decisões judiciais Brasil afora, determinando que o SUS pague clínicas particulares, porque não é razoável esperar 1 ano pelo início de uma terapia. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. Exatamente. É exatamente isso que a Priscila disse. O que é que a gente faz? Vou abrir mais um parênteses também.
para tomar cuidado. Priscila deu uma dica excelente, quando você vai pagar, vai pedir o reembolso. Mas você tem que fazer primeiro a parte prévia, de pedir para o plano de saúde. Eu recebi ontem uma paciente lá no escritório que ela disse o seguinte: Doutor Pedro, tá aqui, eu fiz a solicitação de reembolso e não autorizaram. Eu disse, tá, mas cadê o protocolo que você pediu? Ela, não, eu já paguei, já fui direto no profissional e paguei. Não, você tem que primeiro fazer a solicitação, o plano ele vai atrasar, não vai dar no prazo correto e depois dali você vai fazer o pagamento e você está realmente coberto. Não, exatamente. Inclusive é o que eu digo para as mães que têm plano e que, por exemplo, não conseguem vaga nas clínicas para começar a terapia, né? Então eu falo, mande por e-mail, eu sempre oriento escrito, né? Mande por e-mail a cópia do relatório médico, a prescrição do tratamento para que eles entreguem esse produto em 15 dias, que eu acho que 14 dias eu acho que é o prazo para iniciar a terapia, porque geralmente eles querem que a pessoa espere 3, 4 meses, ou então colocam em fila de espera para quando vaga numa clínica. Isso não é razoável, porque se não começa nesses 15 dias, tem que pagar numa clínica particular. Claro. Exato. E aí, também só um detalhezinho também dentro disso, uma sugestão que eu coloco para o pessoal, é nesse e-mail colocar como notificação extrajudicial. Por quê? Porque é algo que, lógico, normalmente quem faz isso é advogado, mas qualquer pessoa pode fazer uma notificação extrajudicial, que ele vai funcionar ali com uma pressão mais forte. No e-mail ali, assunto do e-mail, notificação extrajudicial, paciente fulano de tal. Puf. E aí você vai pegar um termo na internet mesmo, copia e cola com as suas informações ali, notificando o plano a cumprir aquilo ali no prazo de máximo de 48 horas. Que, inclusive, lá na frente, você vai poder utilizar isso como uma negativa. E o plano, ele vai bater nessa tecla dizendo que, não teve negativa, foi uma autorização parcial, mas aquela notificação vai funcionar bem. Então, a gente deu o exemplo aqui que o Acácio falou, da notificação na ANS, reclamação na ouvidoria, pedido de reembolso e notificação extrajudicial. É mais uma forma ainda de você pressionar o plano e fundamentar provas. A gente está dando ouro aqui, né? A gente está dando ouro aqui, doutor Pedro está dando ouro. Eu não sabia, por exemplo, dessa de notificação extrajudicial que eu posso fazer. O leigo pode fazer isso. Pode sim. Colocando... Não precisa ser assinado por advogado. Porque a notificação extrajudicial é como se eu estivesse dizendo, olha, eu estou querendo resolver antes de entrar na justiça, é isso? Exatamente. É como eu entendi? Então, a gente está dando ouro aqui, né? Porque, na verdade, é como eu falei no começo, as pessoas às vezes não conhecem os seus direitos. Educacionalmente, agora. Deixa eu só responder sua pergunta. Vai falando que você está com 2 TDAHs aqui. Ela vai te cortar e eu vou esquecer. A questão do SUS, né? É isso. O SUS ele vai ter essa obrigação. O SUS ele tem um princípio do SUS da universalidade, que é o seguinte: toda pessoa tem direito ao tratamento que for. Sim. Não importa. Se o tratamento tem indicação técnica, ou seja, o médico prescreveu, tem embasamento científico, não é porque a pessoa não tem condições financeiras para arcar com um plano de saúde que ela não vai ter esse direito. Ela vai ter o direito, mas precisa fazer um caminho um pouquinho mais complicado. Por quê? Quando o processo é contra Estado, município, que são os entes federativos, né, que o processo contra o SUS, entre aspas, quando você vai fazer isso aí, você tem um caminho um pouquinho diferente. Então, por exemplo, você vai ter que juntar o orçamento de 3 clínicas. Pega o orçamento de quanto custaria aquele tratamento mensalmente com 3 clínicas diferentes. Normalmente, no processo, o plano de saúde, o Estado ou o município, eles vão se manifestar de forma contrária. Não, porque o CAPS fornece o mesmo tipo de tratamento. Então, você tem que justificar, porque o tratamento oferecido pelo ente público não é o mesmo oferecido pela rede privada. Entendi. Justifica isso no processo. Normalmente, dentro do processo contra Estado e município, vai exigir a argumentação técnica de um núcleo chamado NATJUD, também conhecido, que é um órgão do Tribunal de Justiça que vai analisar essa temática. Aí tem que verificar quem é que está assinando aquele laudo. Normalmente é uma pessoa, e com todo respeito a todas as profissões. Você supor é uma enfermeira do NATJUD que está justificando o porquê da não concessão daquele tipo de terapia. Sim. Aí cabe ao advogado discutir que aquela pessoa que assinou não tem especificidade técnica para decidir sobre aquela temática. E N fatores que surgem nessas temáticas. Mas é um tipo de processo que ele demora um pouco mais, mas com certeza vai ser muito mais eficaz do que esperar 1 ano e meio por uma consulta, sabe? Mas é um formato, é a mesma coisa, segue o mesmo princípio, óbvio. Processo contra plano de saúde, iniciativa privada, segue os prazos processuais contados em dias úteis. Mas o prazo do processo também contra Estado e município são prazos em dobro. Então demora um pouco mais, tem um nível de especificidade maior, mas é direito do paciente. Entendi. Se a pessoa tem a indicação técnica, deve ser arcado também por Estado e município. Entendi. Agora, com relação ao TDAH,
O TDAH é uma questão... A gente está falando sobre TEA, mas agora a gente vai entrar um pouquinho nessa seara do TDAH. O TDAH ele tem 2 locais onde ele tem uma dificuldade específica. Não nas terapias, especificamente. É importante a terapia para a pessoa com TDAH, mas assim, é difícil até encontrar pessoas que trabalhem especificamente com TDAH, assim, para a terapia, por exemplo. Para fazer a terapia é muito, muito complicado. Mas tem 2 lugares que são específicos, que é a escola, as crianças com TDAH e o ambiente de trabalho. São 2 lugares assim que, em alguma medida, às vezes são muito cruéis com quem tem o TDAH, né? Porque a escola ela é um ambiente onde o aprendizado deve acontecer, mas a criança com TDAH ela tem uma dificuldade tremenda de focar ali, e é justamente a dificuldade de foco. Eu até faço essa ressalva, esse adendo. Estava conversando com um cliente ontem e ele dizendo: Cássio, eu aprendi uma coisa. Enquanto eu estou aqui no tempo de terapia, eu aprendi que eu não tenho memória ruim. Eu tenho dificuldade de atenção, porque assim, geralmente, por exemplo, quando as pessoas vão fazer a avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica comigo, quando a gente está fazendo a anamnese, uma das coisas que elas dizem eu tenho uma dificuldade muito grande de lembrar das coisas, eu me esqueço muito das coisas. E aí, quando no final a gente faz todos os testes, Pedro, a gente percebe, por exemplo, que o teste de memória, a pessoa está lá, às vezes, inclusive, memória acima da média. Quer dizer, e o teste de memória que eu faço é um teste, você imagina, você coloca lá 40 estímulos e ele tem que memorizá-los em 1 minuto. Você tem 1 minuto para memorizar 40 figuras e palavras. E você imagina, 40 figuras e palavras em 1 minuto. Aí, memoriza e depois você tem que marcar em outro card aquelas figuras e palavras. Eu já fiz. Pois você já fez, né? Então, veja, às vezes a memória é superior. Sim. Tem muito cliente. Priscila, eu tenho muito cliente. Pedro, que dá memória superior ou médio superior. TDAH. Só que quando a gente faz o teste de atenção, está lá a atenção concentrada pobre, a atenção dividida pobre, a atenção alternada pobre. Então, aí o que acontece? Não é que ele não se lembra. É que a pessoa com TDAH, aquela informação nem chegou no cérebro para ele poder lembrar. Então, não é que a pessoa com TDAH tem dificuldade de memória. A pessoa com TDAH tem dificuldade de atenção para reter na memória essas informações, porque o processo é esse. Primeiro você presta atenção em algo e aquela atenção joga os dados na sua memória e aí você solidifica, né? Mas, então, na escola e no ambiente de trabalho, vocês 2, quem quiser pode me falar assim, quais são os direitos que uma pessoa que tem um problema de saúde tem, ou na escola ou no ambiente de trabalho? Essa discussão, para mim, é muito sensível, que é um tema que me causou tormento por muito tempo, né? Esse ano, no dia do meu aniversário, 16 de agosto, recebi de presente uma sentença judicial determinando que a terapeuta comportamental pudesse entrar na escola para ficar com meu filho durante o período escolar. Foram quase 3 anos para receber essa sentença. E até lá foi muito sofrido, porque eu tenho um filho que ele não tem... Para você ver o que passamos. Peraí. A maternidade atípica é uma maternidade de nãos. É impressionante o número de direitos que nós temos, mas tudo é não. Eu costumo dizer isso sempre. Peraí. A escola proibia que um terapeuta entrasse na sala para ficar com seu filho. Meu filho, ele tem o diagnóstico de TEA e de TOD. Certo. Ele tem transtorno opositor desafiador, certo. Que é a grande questão dele. Né? O TEA tem as dificuldades do desenvolvimento, mas o TOD agrava o comportamento. Certo. Então, como é que uma criança que eu acho que às vezes não é TOD, viu, Priscila? Não, ele tem TOD. Que às vezes é a inflexibilidade cognitiva mesmo que causa o TOD. Ele tem mas o TOD, ele é opositor. Então, como é que pode... uma criança que ela não obedece comandos nenhum, ele se opõe o tempo inteiro. É assim, Joaquim, vamos tomar banho? Eu não quero tomar banho. E ele tirando a roupa, ligando o chuveiro, mas dizendo que não vai. Entendeu? Isso é TOD. Quem compreende? Isso é TOD. Então, como é que essa pessoa vai entrar na escola e aprender alguma coisa? Ela não vai. Ela precisa adquirir comportamento de aluno. E isso serve para o TDAH também. Então, ela precisa adquirir comportamento de aluno
para poder aprender alguma coisa naquele ambiente. Então, o que eu percebo? A maioria das pessoas com TEA, com TDAH, com TOD, elas não têm deficiência intelectual como muitos pensam que elas têm. Justamente. Na verdade, elas não têm o comportamento adequado para sentar num lugar e aprender o que está sendo dito. Para se moldar a educação que nós temos como educação, Exatamente. como é o modelo de educação. Veja, mas o que me causa estranheza e o que me causa uma grande pergunta na minha cabeça é que, veja, você quer que a terapeuta entre para ajudar, custeando, quer dizer, ajudando a dinâmica da escola. Da dinâmica da escola, a dinâmica da sala. Por quê? Aula. Porque, veja, quando o seu filho fizer qualquer coisa que é uma questão relacionada ao TOD, por exemplo, desobedecer a professora, dizer que não quer fazer a atividade, não é ela que vai se importar especificamente com aquilo, mas a terapeuta que vai estar ali com ele, que vai tentar ajudá-lo. Inclusive a interação. A interagir. Tudo. Veja, e aí a escola proibiu durante 3 anos, quer dizer, que loucura da escola. E eu não sei que escola foi, mas eu vou dizer para vocês, escola, vocês realmente vacilaram muito. Mas o pior, o que é mais grave nessa situação é porque a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se aplica ao autismo, ao autista, em razão de uma lei, né, a 12764, que equipara a pessoa autista, a pessoa com deficiência, que, infelizmente, nós não temos ainda para o TDAH, embora exista um movimento muito forte para que isso aconteça. Então, assim, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, está lá dizendo o que é tecnologia assistiva. Quando a gente pensa em tecnologia assistiva, a pessoa pensa no tablet, telefone, computador. Serviço terapêutico, serviço científico é tecnologia assistiva. Ponto. Está lá no artigo 3º. Quando chega no artigo 4º, a mesma lei ela vai dizer assim, não fazer adaptação razoável e não conceder tecnologia assistiva para que a pessoa com deficiência exerça direitos e liberdades fundamentais é discriminar alguém em razão de sua deficiência. E vai o artigo 88 desse mesmo Estatuto da Pessoa com Deficiência e diz: discriminar alguém em razão de sua deficiência é crime. Então, o que o gestor escolar fez com o meu filho nessa situação foi criminoso. E aí você vai para uma delegacia, infelizmente, os agentes policiais não conhecem essa lei. Você chega no Ministério, o Ministério Público arquivou o inquérito. Porque não entende que, por exemplo, você não espera que uma pessoa que não ande comece a andar sem a cadeira de roda, não vai. Mas a pessoa autista, a pessoa com TDAH, eles querem que faça tudo o que eles querem, sem dar nada. Então, ninguém chega para... E a comparação que eu faço é justamente essa. Ninguém chega para um cadeirante e fala, olha, a partir daqui, você entra sem a cadeira. Fizeram isso com meu filho. Meu filho precisa de um terapeuta comportamental. Você acha que eu me sinto feliz? Você acha que Deve ter sido uma barra, né, Priscila, para você aguentar esse movimento. Eu chorei muito, eu entrei em depressão. Tudo que você pensar, eu passei nesse sendo TDAH, isso deve ter tido um peso emocional muito maior. E sem saber que era TDAH, né? Porque o meu TDAH é recente, o diagnóstico, né? Entendi. Então, passei por tudo isso sem um suporte adequado para a minha necessidade, né? E tendo que aguentar essa pressão, porque eu falei, mas isso está na lei, isso é justo. Né? E aí você vê um movimento... E agora ele está entrando lá, a terapeuta está indo... Na verdade, eu consegui uma liminar nesse processo, eu e as advogadas que me ajudaram, né, nessa construção. A liminar saiu com 10 meses. Eu nunca vi um negócio desse. 10... Você tem noção do que é 10 meses? Seu filho fora da escola, por uma crueldade, né? Uma decisão injusta e cruel, pois foi isso que eu vivi. Dá 10 minutinhos para eu fazer o encerramento? Viu? Pedro, a gente passa rápido, né? Passa rápido demais. Eu queria que você desse as suas últimas considerações, só para a gente fazer o finalzinho aqui desse momento. Só primeiro agradecer, né, o convite, é sempre um prazer. Eu acho que vai precisar vir de novo. A gente vai precisar fazer de novo. Faz parte 2. Tá? Eu acho que sim. Tipo uma série, né? A gente vai fazendo as temporadas. Eu acho que sim. Não, mas assim, foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer a Priscila, estar com você presencialmente aqui também, a Cássio. Sempre estou à disposição também de quem está acompanhando. Pessoa que tiver qualquer tipo de dúvida, estou sempre ali nas minhas redes sociais, sempre falando sobre Dá o seu endereço, deixa as suas redes sociais, endereço do escritório. Pronto, só acompanha lá, @ph.lisboa. Você manda para mim o direct e vou responder, não na pressa que o Acácio exigiu, mas vou responder todos vocês, tá? Mas assim, o direito de saúde é algo que as pessoas têm,
A dificuldade que a gente tem hoje é passar essa informação. É algo que tudo isso que a gente está falando, talvez se a pessoa estiver assistindo isso aqui em 2035, vai dizer, poxa, olha a situação que a Priscila passou, olha como era isso aqui, que loucura, hoje em dia é algo tão comum, né? Mas é algo que a gente vem batido, as coisas vêm acontecendo, os direitos vêm surgindo, o judiciário está com os olhos abertos para isso, às vezes a gente enfrenta diversas dificuldades, mas é algo que vai realmente mudar. Então a pessoa que está acompanhando, que está consumindo, que quer pegar uma informação, passa um pouquinho disso para frente, mostra porque as pessoas ao seu lado têm direito, né? Têm direito a medicamentos, a tratamentos, a cirurgias, que o plano de saúde não pode limitar, que o Estado não pode vale limitar. a pena ter uma consulta, né, doutor Pedro? Eu estou com esse problema aqui e tal, de repente a pessoa nem sabe que tem, mas... Priscila, deixa sua rede social, fala aí as suas considerações finais. Um prazer estar aqui. Pode me chamar 500 vezes, é que eu me sinto em casa. Prazer também conhecer o doutor Pedro. Parabéns, né, pelo trabalho, porque eu tenho certeza que a sua felicidade deve ser imensa com cada conquista, né? Porque a gente está falando de vida, a gente está falando de dignidade da pessoa humana. Então, é isso. Minha rede social é @PriscilaBoaventuraSV e Tamo junto. Também respondo todo mundo. Gente, a gente vai finalizar aqui, o nosso tempo finalizou e eu quero finalizar, assim, até faço um adendo aqui, a escola dos meus filhos foi maravilhosa, porque os meninos, por exemplo, na hora que eu fui conversar sobre o Rafael, que eu fui conversar lá com a coordenadora, a conversa foi de 5 minutos. Eu cheguei na coordenadora e disse, não, eu já vi o relatório dele, pode deixar que a gente vai adaptar a prova, vai ver aqui qual é a necessidade dele, vai fazer. Assim, a escola foi maravilhosa. A diretora da escola também foi assim maravilhosa, me respondeu e assim, eu acho que vale falar isso, né? Quando a gente vê uma escola que tem essa preocupação, eles passaram pela avaliação neuropsicológica, aliás, a psicopedagoga e a psicóloga da escola conversaram com eles quando eles chegaram na escola. Então, tem acompanhado. Eu acho que assim, o acompanhamento da escola onde os meus meninos estudam hoje é uma escola que tem me dado, que tem sido muito boa para mim. Não patrocina o nosso podcast, né? Mas Colégio Santana, muito obrigado pelo que vocês têm feito aí pelos meninos. Eu quero agradecer a você que participou com a gente aí do nosso podcast. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez aqui a Marília, do Buzina Studio, que é maravilhosa. Você precisa conhecer o Buzina Studio. Também não patrocina o nosso podcast, mas deveria. Fica a dica, Marília, para dar um desconto maior. O Buzina Studio é maravilhoso, o ambiente aqui é maravilhoso. Essa salinha aqui é apenas um pedacinho do Buzina, mas se você chegar ali na porta, tudo tem o dedinho e a cara de Marília ali. É tudo muito cheiroso, tudo muito cheio de bala, tem café, tem água, tá sempre tudo bem adaptado e agradável para você que quiser vir fazer esse podcast. É um lugar excelente para trabalhar, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima semana. Próxima semana, a gente vai falar... Peraí, Marília, eu estou terminando aqui, e na próxima semana a gente vai ter o nosso podcast vai continuar e a gente vai ter uma pessoa muito especial aqui falando com a gente. Deixa eu só fechar aqui para eu dizer aqui direitinho. Normal. Na próxima semana a gente vai ter a Liz e a Alana, que são a Liz é fonoterapeuta e a Alana é psicóloga. Elas trabalham com TEA, com TDAH. Então, elas vão ajudar a gente muito a conhecer a respeito da comunicação, a respeito da avaliação, a respeito de todas as questões relacionadas ao TDAH e TEA. Então, participa conosco na próxima semana também, tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa.